Aos presentes, me chamo Fernanda Lamego Guerra, sou arquiteta e urbanista, doutora em Engenharia Civil pelo PPGCI, NORE da URGS. Vou apresentar o trabalho Processamento de Imagem como ferramenta para a análise de manifestações patológicas em edificações históricas. Participaram igualmente deste trabalho a professora Laís Uquete, a colega Caroline Giordani e as professoras Ângela Mazueiro e Denise Dalmolin, todas pertencentes ao grupo NORE da URGS. Como contextualização a este trabalho, trazemos a temática da reabilitação das pré-existências, visando sua reutilização para atendimento aos aspectos de sustentabilidade do ambiente urbano. Além disso, medidas de preservação atendem a aspectos históricos de pertencimento, de legado, memória, registro de técnicas e materiais construtivos, o que representa um importante positivo impacto. O mapeamento e registro das condições de conservação das edificações históricas auxiliam na tomada de decisões para reabilitar e tornar possível e viável a ocupação e manutenção dessas edificações. Tecnologias digitais seguem em constante evolução, ampliando a possibilidade de aplicação nas áreas de engenharia e arquitetura, permitindo que novas ferramentas sejam utilizadas e métodos sejam desenvolvidos com o objetivo de melhor levantar, analisar, identificar e monitorar para registro e documentação digital das edificações. Avaliações antes apenas qualitativas apresentam possibilidades de realização de forma quantitativa e mais rápida, refletindo na melhoria do acompanhamento da degradação e de ações de manutenção. O patrimônio edificado pode se beneficiar, então, com o uso dessas novas tecnologias. Como exemplo, um recorte de um trabalho realizado, onde foi feita a quantificação através do software de processamento de imagem do manchamento ocasionado por crescimento biológico em um substrato de edificação histórica. Desenvolver e aplicar uma metodologia para quantificar as manifestações patológicas de duas edificações históricas é o objetivo deste trabalho, através da utilização de ferramentas de tratamento de imagens, Photoshop e ImageJ. Se utilizou o registro fotográfico e termográfico da evolução de manifestações patológicas que foram caracterizadas basicamente pela presença de alterações superficiais no formato de manchas que tem como origem a presença de umidade. Foram utilizadas duas edificações como base a este estudo, sendo a primeira a edificação prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, é uma edificação que pertence à primeira geração de edifícios históricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Previamente foi realizado um diagnóstico de falha no sistema predial de captação de água da chuva nessa edificação, e a edificação apresentava então uma infiltração e escorrimento de água, visível apenas na parte interna do ambiente que corresponde a este volume circular da fachada principal, isto no segundo pavimento logo abaixo da cobertura. Essas imagens, então, a primeira é da parte interior desse salão nobre, onde foi verificada a infiltração, e à direita se encontra a imagem fotográfica da parte interna da platibanda, onde se visualiza a calha que recolhe, então, a água proveniente do sistema de cobertura. A análise qualitativa e o diagnóstico do problema através da técnica não destrutiva de termografia foi realizada através de um estudo prévio publicado em Sokolowski et al. 2018. Essas imagens foram então utilizadas no presente estudo como forma de avaliar de modo quantitativo a área de abrangência da umidade na superfície interna. A infiltração, então, proveniente desse extravasamento da água nas calhas, que eram, então, subdimensionadas no período de forte chuva, pôde ser facilmente detectada e mapeada nas imagens obtidas por termografia, o que permitiu a aplicação do método quantitativo descrito a seguir. Essas imagens, então, são da delimitação da área considerada necessária ou pertinente à quantificação, e aplicação do método deste trabalho. Primeiramente, as imagens termográficas foram, então, processadas no software Photoshop, e seguindo as etapas descritas neste slide, onde foram, então, dispostas sequencialmente para a comparação e verificação da área de recorte a ser realizada através da ferramenta Crop Tool. Em seguida, as imagens foram também ajustadas para que apresentassem a mesma quantidade de pixels. Aqui, então, a sequência das imagens ajustadas já no software Photoshop. Em seguida, as imagens foram, então, tratadas no ImageJ, que é o software capaz de proporcionar a quantificação do manchamento,
Através, então, das ferramentas de ajuste Color Threshold, foi feita a configuração e seleção do número de pixels de forma igualitária entre a sequência de imagens e, em seguida, então, utilizou-se a ferramenta Analyze Measure para a quantificação em área do manchamento delimitado em preto nas imagens, né, correspondentes à primeira medição, à segunda e à terceira medição. Como resultados da análise desse método aplicado ao prédio do ICBS, verificou-se uma quantificação de 0,5% de manchamento no termograma 1, 1,78% de manchamento no termograma 2 e 7,62% de manchamento no termograma 3, confirmando, então, o aumento da área de manchamento na evolução da infiltração que acontecia, então, na superfície dessa parede. A segunda edificação utilizada como estudo neste trabalho é a Casa Godoy, de 1907, uma edificação da cidade de Porto Alegre. Ela também foi previamente objeto de estudo em uma análise em que foi feita a verificação do crescimento biológico em ambientes interiores e nas fachadas dessa edificação. Em virtude, né, de visitas de inspeção em que eram feitos o registro fotográfico da evolução desse manchamento ocasionado por crescimento biológico, se obteve, então, dados que foram utilizados para a realização deste estudo que está sendo apresentado. Aqui, então, mostra-se uma imagem da fachada, onde o ambiente está delimitado, e também em planta baixa o ambiente que foi utilizado como objeto de estudo deste trabalho. Aqui a sequência de imagens que foram, então, tratadas nos softwares de processamento, Photoshop e ImageJ, e a quantificação foi realizada, então, neste manchamento da área da laje do ambiente interior. As etapas, então, apresentadas para o estudo dentro do software Photoshop corresponderam, então, à sua disposição lado a lado das imagens, o recorte da área de interesse, o ajuste, né, através da ferramenta Free Transform, da perspectiva das imagens, considerando que elas foram obtidas a partir de diferentes pontos de observação. Por fim, também foi feito o ajuste com relação à luminosidade e contraste, e as imagens foram equalizadas com relação ao número de pixels. Aqui, então, o resultado das imagens tratadas no software Photoshop. Em seguida, elas foram equalizadas no número de pixels e ainda se utilizou de uma ferramenta capaz de delimitar a área de interesse a ser quantificada no software ImageJ. Então, se utilizou da ferramenta Magic Wand Tool e toda a área de interesse do manchamento foi deletada e o fundo branco, então, poderia ser detectável no software de quantificação do manchamento. No software, então, ImageJ, foi selecionada a imagem, né, com a remoção da mancha a ser quantificada, foi feito um ajuste, né, capaz de delimitar a área exata de quantificação. Essa imagem, então, mostra a área delimitada e a sua correspondente área mapeada dentro do software ImageJ, considerando que nesse software a área a ser quantificada seria a área preta de pixels. Com a medição da área total inicial e o desconto da área preta de pixels, era possível, então, se obter a quantificação da área de manchamento delimitada em branco nessa imagem. Aqui, então, um quadro com um resumo das imagens e a sua evolução desde a primeira fotografia até a última, né, na sua sequência vertical, o rastreamento, né, dentro do Photoshop da área de interesse, e aqui a quantificação das áreas pretas, que depois, então, se fazia a correspondência do manchamento referente à área branca. O resultado, então, da aplicação desse método correspondeu em 9,11% de manchamento na primeira imagem, 29,18% de manchamento na segunda imagem e na terceira imagem 65,33% de manchamento. Então, enfatizando aqui a evolução do crescimento dessa mancha desde a primeira medição em 2016 até a última medição em 2017. Como considerações finais, então, verificou-se que o método proposto com a utilização dos softwares Photoshop e ImageJ permitiu a quantificação da evolução das manifestações patológicas causadas pela infiltração de água nas duas edificações,
A aplicação foi validada tanto com registros fotográficos convencionais, no caso de uma mancha aparente, localizada na superfície de um sistema construtivo, quanto com registros de termografia de infravermelho, quando o dano ocorre internamente ao sistema de vedação vertical, sem a possibilidade da sua identificação visual direta. A metodologia aplicada permitiu que fossem isolados de forma precisa as áreas atingidas pelas manifestações patológicas daquelas adjacentes que não apresentam comprometimento. Este processo facilita a identificação das condições de contorno para intervenções posteriores, visando reduzir ao máximo, a interferência em edificações de interesse histórico. Como considerações finais ainda, a análise numérica mais precisa da degradação, obtida através do cálculo do número de pixels, possui potencial para tornar-se uma ferramenta importante no levantamento de danos em edificações. Este processo é realizado geralmente apenas com uma inspeção visual e levantamento fotográfico, demandando elevada quantidade de tempo para coleta e transferência de dados, muitos dos quais apresentam-se com dimensões aproximadas e imprecisas. Portanto, sugere-se a realização de mais estudos que validem essa proposta. Por fim, a utilização da tecnologia para identificação, quantificação, registro e acompanhamento temporal de manifestações patológicas através de software de tratamento de imagens apresentou-se como uma alternativa técnica viável, versátil, de fácil acesso e aplicação no diagnóstico de edificações atingidas por manifestações patológicas. Agradeço a atenção de todos, deixo o meu contato de e-mail. Agradeço também os órgãos de fomento e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada.